Assim como cantamos, eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia no livro de Colossenses, Carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós estamos em casa também, no nosso culto doméstico, estudando a Carta de Paulo aos Colossenses. E assim como fizemos aqui, coincidentemente, Lucas sempre pede para colocar essa música do Projeto Sola antes da leitura. E depois ele vai identificando no texto os trechos da música. E nós ainda não estamos no ápice do texto da música, estaremos, se Deus quiser, fazendo isso na próxima exposição. Mas já começamos a introduzir muito do que cantamos aqui, nesse trecho que nós vamos ler agora, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 9 até o verso 14, que nós leremos agora. Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, em longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar nesse momento? Vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa aplicar aos nossos corações a sua vontade, que nós possamos compreender que fomos separados por Deus para vivermos plenamente o cristianismo, plenamente as verdades poderosas do Evangelho que nós temos diante de nós e que nós lemos agora. A boca do Senhor fala quando nós lemos a palavra do Senhor, e a boca do Senhor tem falado aos nossos corações. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o Senhor, porque de glória em glória nos tem moldado, nos tem caracterizado em Cristo. Nós temos aprendido do Senhor, nós temos sido exortados no Senhor para vivermos o pleno cristianismo. Fomos separados para essa nova vida que temos agora em Cristo, na plenitude dos tempos. Nos foi revelado através do Evangelho, através da sua vida, da sua morte em nosso lugar. Porque nós éramos conduzidos pela inclinação dos nossos pecados a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor achou graça aos seus olhos e nos abençoou com o seu Espírito, nos convencendo e nos convertendo dos nossos maus caminhos. E agora nós podemos dizer: somos do Senhor, e podemos nos gloriar na glória de Cristo, conquistada por nós, Ele que é a primazia, que é a plenitude, que é a régua, que é o modelo que nós temos diante de nós, e no qual nós estamos sendo aperfeiçoados. Ó Deus, tem misericórdia de nós como igreja, nos ensina na Tua palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor, que a minha inconstância, a minha indignidade não comprometa a pureza da Tua palavra, que não seja conhecimento humano a ser pregado no púlpito de nossas igrejas, mas o conhecimento do Senhor, o pleno conhecimento do Senhor. Só assim nos interessa. E que as palavras dos meus lábios, o meditar no meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, Tu és nosso socorro bem presente. Faz, Senhor, resplandecer o nosso rosto diante do Senhor. Traz paz ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem sair com os seus professores. Eu estava na dúvida se a gente teria as classes das crianças agora, mas queria convidar os professores à frente a conduzir as crianças já direto para a sua classe.
elas também vão aprender do Senhor, do pleno conhecimento do Senhor, sendo instruídas na boa palavra de Deus, que possam assim crescer, como nós também aqui. Paulo traz aqui na carta aos Colossenses verdades importantes acerca do pleno cristianismo, acerca do que ou para o que nós fomos separados pelo poder do Evangelho de Deus. Esse pleno cristianismo apresentado por Paulo aqui, ele é fundamentado através do entendimento espiritual e através de uma conduta ou um progresso espiritual. Assim é a nossa santificação. Nós fomos separados para a santificação, e essa santificação ela é progressiva em nossas vidas. Se nós não olharmos, se nós não atentarmos para essas verdades, não nos apegarmos a ela com inteireza de coração, nós vamos viver um cristianismo superficial, frágil, talvez como muito do espiritualismo do tempo presente, muito do espiritualismo dessa geração que não conhece o Senhor, vive alienada acerca de Deus, e não são confirmados em seus atos ou sua maneira de pensar com aquilo que o Evangelho prega, e prega em plenitude acerca de Cristo, e acerca de como o nosso coração deve ser moldado a essa verdade. Paulo ora para que a igreja viva esse cristianismo pleno, viva de maneira integral, viva de maneira inteira. A plenitude do Espírito é algo que nós precisamos buscar continuamente, diariamente, viver na plenitude do Espírito Santo, viver na plenitude como cristãos, viver progressivamente em Cristo, sendo de glória em glória, confirmados e refletidos a imagem de Deus em nós, Cristo em nós, até que pudermos contemplar isso como se fosse um espelho, transformados plenamente quando Ele então vier. Ser cheio do Espírito Santo é estarmos fundamentados na suficiência daquele que é a primazia, que é a plenitude da revelação de Deus para nós, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como nós cantamos há pouco. O Evangelho pleno, ele é um Evangelho simples, ele não demanda nenhuma alegoria, ele não demanda nenhum acessório, ele está tão somente enraizado e fundamentado na pessoa de Cristo. Ele foi revelado em Cristo Jesus. Toda a relação pactual de Deus, ela apontava para Cristo, e ela se consuma em Cristo, e ela se manifesta em Cristo para nós eternamente. Se lá em Gênesis 3,15 é posto que a morte não reinará para sempre, que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, nós temos um desdobramento dessa relação pactual de Deus, apontando para Cristo como o Senhor da vida, o doador da vida, aquele que cumpriu a lei mosaica, aquele que é o rei prometido lá em Davi, em que a sua descendência reinaria eternamente em Cristo Jesus. Isso se confirma. Ele é a plenitude, o Senhor da criação. Nele reside todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. O Evangelho pleno é, então, um Evangelho simples. Está diretamente ligado à vida e ao ministério de Jesus Cristo. Ele não é carregado do misticismo moderno. Ele não é carregado de um Evangelho que, para se fazer pleno, é sempre Jesus mais alguma coisa. Sempre Jesus mais dons miraculosos, sempre Jesus mais prosperidade, sempre Jesus mais experiências extraordinárias. Não, o Evangelho é só Jesus. É plenamente Cristo Jesus em nossas vidas. Cheios do Espírito Santo e da suficiência de Cristo. Se o Senhor é o nosso pastor, e Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, nós não temos necessidade de mais nada. Nada mais precisa ser acrescentado, ninguém mais precisa ser acrescentado, nenhuma nova ideia precisa ser acrescentada a Cristo Jesus. Ele é todo suficiente para nós. Paulo, depois de suas viagens missionárias, suas 3 viagens missionárias, Paulo foi preso. E depois de examinado em Jerusalém, ele é levado a Roma e então mantido numa prisão domiciliar.
e mesmo que acorrentado, aguardando um juramento que nunca se materializou, ele escreve essas cartas chamadas cartas da prisão. Ele escreve a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon. Ele vai tratar profundamente dessa plenitude do cristianismo, fundamentada no Evangelho da graça, nas doutrinas da graça, de como Deus soberanamente reúne um povo para si, por causa e pelos méritos de Jesus Cristo. Paulo escreve então ali, conduzindo-se já quase que ao final de seu ministério, de sua vida, em sua primeira prisão em Roma. Ele escreve à igreja que estava agora tomando corpo, que estava agora inclusive enfrentando conflitos internos em Colossos. Colossos era já no primeiro século um decadente centro comercial, uma cidade que já fora muito grande, mas que agora estava em declínio, localizado perto de Éfeso, mais ou menos umas 100 milhas de Éfeso, numa rota das caravanas. Então, muito provavelmente, Paulo passou por lá quando chegou a Éfeso, mas Paulo não conhecia aquela igreja. Ele escreve essas verdades através de Epáfras, um cooperador seu, até ele chama de cooperador seu, que possivelmente era o líder da igreja em Colossos, para responder a questões importantes sobre conflitos que a igreja estava vivendo e que precisava reconhecer em Cristo a plenitude e suficiência de todas as coisas. Epáfras servia a essa igreja. Ele visita Paulo, ele fala do progresso dos crentes lá em Colossos. Eles estão progredindo, eles estão crescendo no Senhor, embora tenham problemas. Não é uma igreja perfeita, é uma igreja que tem seus conflitos, que tem seus problemas que precisam ser tratados. A acomodação, muitas vezes, a práticas gentias, e nós podemos traduzir isso nos nossos dias como uma acomodação ao secularismo, aquilo que se faz lá fora, ao pragmatismo, ao misticismo do nosso tempo. Aquela igreja estava sendo bombardeada por essas coisas e absorvendo essas coisas. Aqui, como em Éfeso, em Colossos como em Éfeso, o perigo estava no sincretismo religioso, judaico-helenístico, onde a tradição da igreja estava se misturando com a conduta gentílica, pagã, que aqueles cristãos viviam, quando experimentavam um judaísmo heterogêneo, um judaísmo misturado com as crenças daquela região, daquele lugar, daquela cultura. A igreja em Colossos não era diferente da igreja que nós temos hoje no mundo, tão influenciada, tão impactada pelo secularismo, pelas ideias contemporâneas, pelos valores desse tempo, pelos ídolos dessa geração. Quando muitas vezes nós deixamos nos perder, de tirar o nosso foco de Cristo Jesus e começar a focar em outras coisas, em outros acessórios. É Jesus mais alguma coisa, é Cristo mais algo que eu preciso, mais algo que eu quero. Nunca Cristo é suficiente. Nunca Ele é a plenitude de tudo no qual converge a minha religiosidade e a minha adoração. Paulo então prega a essa igreja sacrificada por causa dessa cultura e desse paganismo. A heresia em Colossos, já no primeiro século, começava a desdobrar-se ou a fundamentar algo que depois seria chamado de gnosticismo, ou que nos dias de hoje nós podemos chamar de misticismo. Não é tão raro quanto alguns podem pensar, igrejas que se dizem por aí evangélicas, cristãs, mas que buscam através de anjos, de entes espirituais, seus mediadores. Assim era o gnosticismo naquele tempo, ainda tendo suas primeiras, ou produzindo seus primeiros frutos, suas primeiras características. Uma doutrina que viria então a comprometer não apenas os cristãos, mas os próprios judeus e todas as outras religiões daquele contexto, porque ela não se propunha em ser uma religião separada, mas ela influenciava a religião, ela queria influenciar as pessoas a uma razão diferente de Cristo, a uma razão separada de Cristo, onde não poderia habitar um ser espiritual dentro de uma matéria, logo Cristo não pode ter sido feito homem, onde não poderíamos nos achegar a Deus sem um mediador espiritual, e logo os anjos seriam esses mediadores.
Cristo não era mais suficiente, não seria mais suficiente através dessa atitude religioso-filosófica. Ela era uma tendência e não um sistema, ela era uma influência e não uma nova religião. Por isso ela era facilmente absorvida. Por isso o misticismo é tão facilmente absorvido em nossas igrejas. Quantas vezes nós nos comportamos assim? É Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa para abençoar o lar, é amuletos disso, é coisas daquilo. Cristo deixa de ser suficiente quando nós passamos a adorar outras coisas, quando nós passamos a condicionar a bênção de Deus àquilo que eu faço ou deixo de fazer, quando a bênção de Deus nos é dada de graça em Cristo Jesus. Muitas ideias do gnosticismo pareciam se encaixar perfeitamente na mente dos primeiros cristãos. O dualismo metafísico, espírito, alma, os seres mediadores, a redenção mediante o conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais redenção, mais somos redimidos, mais somos privilegiados. Todas as religiões definiam os gnósticos de alguma forma, naquele contexto. Eles eram a manifestação de uma verdade oculta que deveria ser buscada pela igreja, uma visão superior àquilo que a Bíblia trazia fundamentalmente e simplesmente apontando para a supremacia de Cristo Jesus. Esse conhecimento, ou gnosis do grego, por isso do gnosticismo o nome, não era uma compreensão intelectual, mas uma iluminação que derivava de uma experiência mística que algumas pessoas, os mais evoluídos, tinham no meio da igreja. E por isso eles eram tidos como uma autoridade, eles viram, eles experimentaram uma coisa diferente, e por isso eles eram melhores do que os outros. Este conhecimento conduzia o coração da igreja para longe de onde deveriam estar centralizados. Quando o nosso coração ele é conduzido para longe de Cristo Jesus, nós corremos um sério risco de nos perdermos em nosso próprio conceito de Deus e de cristianismo. E corremos um sério risco de termos nesse Deus criado segundo a nossa imagem, segundo o nosso próprio entendimento, de não termos nele suficiente segurança. E aí estamos realmente perdidos. Porque se não temos segurança na divindade, vamos depender de quem? Da força do nosso braço? Vamos depender de quem? Daquilo que nós podemos fazer, entender? Que segurança nós podemos trazer para nós mesmos, se Cristo não for a nossa segurança? Se o Senhor Todo-Poderoso não for o nosso socorro bem presente, se nós não pudermos descansar à sombra do Deus Onipotente, que segurança nós temos acerca da nossa salvação? Que segurança nós temos no momento em que enfrentamos dias maus em nossas vidas? Naturalmente, alguns da igreja primitiva buscavam então acomodar a sua fé a essa prática vanguardista, moderna, nova naquele contexto. Esses elementos de poderes cósmicos são elementos de práticas e crenças que contaminavam a igreja em Colossos. Gente que não sai de casa sem ler horóscopo. Gente que não sai de casa sem puxar um versículo solto da caixinha de promessa, sem entender o contexto no qual aquilo está inserido, a verdade que está profundamente trazida nos textos da palavra do Senhor, negligenciando ou usando mal a palavra de Deus, não manuseando a palavra, não dominando a palavra, não buscando conhecer a Deus através da palavra, mas criando seu próprio conceito de Deus. Misticismo, disfarçado de religiosidade, de espiritualidade. A heresia em Colossos combinou elementos judeus e elementos gregos. Eles acreditavam no sábado, apesar do domingo ter sido ali instituído como o dia do Senhor, já desde o ato dos apóstolos, mas eles também cultuavam o sábado, eles também cultuavam a circuncisão. Aqueles que são chamados irresistivelmente por Deus, são circuncidados espiritualmente no Espírito. Essa era a verdade que a palavra de Deus imprimia pela graça neles. Mas eles ainda assim buscavam a tradição, para agarrar-se a algo que eles pudessem fazer para garantir a sua salvação.
e feito Deus, então, através do Espírito, circuncidando o nosso coração, cortando profundamente nosso coração. Deus faz disso um ato poderoso de regeneração. No capítulo 2 de Colossenses, versos 11, 12, parte do verso 13, diz a palavra de Deus: nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos, Deus os vivificou com Cristo Jesus. Essa é a verdade trazida aqui no texto de Colossenses 2, 11 a 13. A circuncisão, ela foi feita por Cristo em nossos corações. Nós morremos com Ele no batismo e ressuscitamos com Ele. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida e Ele nos vivificou. Qualquer ensinamento que se desvia da centralidade de Cristo, qualquer igreja que se desvia da centralidade de Cristo, sob a pretensão de levar os homens a uma maturidade, a uma visão maior, a uma perfeição, é uma perversão e uma ameaça à própria essência da graça e da fé. Paulo ensina aquela igreja que se formava ali no primeiro século. Ele vai dizer que eles eram, na verdade, alvos do eterno amor de Deus. Eles não foram amados porque fizeram algo amável. Eles não foram amados porque agora se tornaram melhores, porque agora alcançaram um conhecimento maior. Eles foram amados porque Deus os amou desde a eternidade. Paulo ensina aquela igreja que se formava ali, que uma vez alvos do amor de Deus, Deus os escolheu como seus eleitos. Ele os elegeu para a salvação, e graças a essa decisão de Deus, não foi nossa, não foi da igreja de Colossos, não foi de crente algum em nenhum momento da história, foi da decisão de Deus, foi pela soberania de Deus, pela graça do Senhor. Ele separou para si aqueles a quem Ele escolheu amar, com distinto amor, um amor especial. Capítulo 3 de Colossenses, verso 12, vai dizer: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ou seja, a conduta, aquilo que reflete a Cristo, aquilo que mostra o fruto do Espírito em nós, é uma consequência de termos sido amados, e não a causa do amor de Deus. Não somos amados por Deus porque nos tornamos bons, humildes, mansos, pacientes, mas tudo isso é fruto do Espírito Santo que o Senhor outorgou, colocou em nossos corações, nos amando quando éramos ainda pecadores. Não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, diz a palavra do Senhor, quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2. Paulo vai se opor a essa falsa doutrina. Ele vai enfatizar a natureza exaltada, o senhorio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da criação. Ele incorpora a plenitude de Deus. Ele é o eficiente mediador, o único mediador que relaciona redentivamente o homem com Deus. Nós fomos, por meio de Cristo, redimidos. E sermos redimidos quer dizer que a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus, para que nós fossemos reconciliados com Ele. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós vivíamos como opositores a Deus. Nós vivíamos inclinados segundo o nosso próprio coração, segundo a nossa vontade, como se Deus não existisse, alienados acerca de Deus. A palavra diz isso. Mas Deus nos ajuntou. Deus nos recolheu diante dos seus braços, com os seus braços nos acolheu, nos aproximou de si. Ele vem ao nosso encontro. Não somos nós que de repente nos despertamos e, eu quero Deus. Não, Deus nos quis e por isso nós queremos. Deus nos amou e por isso nós amamos. Deus nos salvou e por isso nós fomos salvos.
O primeiro capítulo de Colossenses vai trazer, então, a natureza do senhorio de Cristo, vai expor o conteúdo fundamental da fé, logo após a identificação dos autores da carta, dos primeiros 2 versos, a partir do verso 3º do capítulo 1, até o fim do capítulo, nós temos uma exposição clara da natureza do senhorio de Cristo Jesus, do quanto Ele é tudo para nós, do como Ele é tudo o que nós precisamos. Se nós temos Cristo, nós não precisamos de mais nada. Todas as outras coisas nos são acrescentadas, mas o essencial, o fundamental é Cristo Jesus. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 32, que aquele Deus que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, fez o mais difícil, foi entregar o próprio Filho. Ele não nos dará nele tudo o que precisamos, termina Paulo, o versículo 32 do capítulo 8 aos Romanos. O primeiro trecho que eu separei e preguei na oportunidade passada aqui, sobre as virtudes da igreja, do verso 3º ao verso 8º, tratava do amor, da misericórdia, da paciência, da disposição, como resultados de uma fé genuína e manifesta no fruto do Espírito, a operosidade da fé, o amor abnegado, as virtudes mencionadas por Paulo, fazendo com que o apóstolo fosse levado à oração, a agradecer a Deus por vida da igreja, era consequência daquilo que Jesus estava fazendo no meio daquela igreja, do que a pregação do evangelho, a centralidade do culto, estava promovendo no meio daquela igreja. As orações de Paulo, além de revelar muito da fé do apóstolo, elas oferecem lições para nós, ela nos ensina no que se refere, no que significa uma oração cristã. Ela é uma oração cheia de ação de graças. É assim que Paulo nos ensina a orar quando ele escreve aos Filipenses sobre ansiedade, diz: pede ansiedade, volta diante de Deus, ora, suplica, mas agradece. Sabe diante de quem está expondo as suas orações, por isso agradece. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Uma oração cheia de ação de graças, conforme a oração que expressa o louvor a um Cristo exaltado, a um Cristo pleno, a um cristianismo que deve ser vivido pela igreja. Há um paralelismo proposital entre as duas primeiras partes desse texto, dessa carta. Paulo vai agradecer a Deus por aquilo que ele está fazendo no meio da igreja, por aquilo que a igreja já manifesta, mas ele também vai orar a Deus, suplicando para que eles continuem progredindo nessas coisas. Nós vimos no verso 3º, do capítulo 1 de Colossenses, Paulo dizendo: damos sempre graça a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Ele está sempre agradecendo. E aqui no verso 9, ele faz um paralelismo, ele vai dizer: por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Olha, ele está agradecendo pelo que a igreja é, e está orando para continuar sendo. Paulo sabe o que Cristo tem feito para a igreja, já é, mas ainda não plenamente. Mas ainda há um progresso a ser vivido, a ser experimentado pela igreja. Paulo vai dizer no verso 8, ao qual nos relatou do vosso amor no Espírito, e depois no verso 9 vai dizer: olha, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O Espírito era algo presente no meio da igreja, mas eles ainda precisavam de mais sabedoria espiritual. O verso 6, Paulo vai dizer que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. E aí no verso 10 ele vai dizer: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando, ou seja, já está frutificado, já tem fruto, mas precisa continuar frutificando. Assim é a igreja que busca um cristianismo pleno, assim é a igreja que busca viver Cristo na plenitude de Cristo. Ela já é, mas ainda não perfeitamente. Ela entende que já manifesta frutos do Espírito, mas ainda precisa progredir mais, precisa avançar mais, precisa refletir mais o caráter de Cristo no meio dela. Nós individualmente somos assim. Já somos alvo do amor de Deus, já fomos restaurados dos nossos pecados, libertados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor, mas ainda precisamos progredir mais em santidade. Precisamos ter mais compromisso com Deus, a avançar ainda mais em santidade.
Por isso, dos versos 9 ao 14, nós vamos aprender que fomos então separados para vivermos esse cristianismo em sua plenitude, progressivamente, até refletirmos plenamente Cristo em nós. Então nós compreendemos que a oração de Paulo pelos Colossenses, ela sugere que esse pleno conhecimento, não o conhecimento do gnosticismo, da gnoses, o conhecimento superior, que redimir as pessoas, não, o pleno conhecimento de Cristo, ao qual ele vai usar aqui uma outra palavra grega, a epignosis, para falar do pleno conhecimento de Cristo, deveria ser compreendido com um amadurecimento do conhecimento que eles já tinham, com um desenvolvimento espiritual, das práticas espirituais, vida de igreja, plenitude de igreja, gente crescendo com gente aprendendo com gente aprendendo com a palavra do Senhor, refletindo o caráter de Cristo, exortando uns aos outros, suportando uns aos outros. Nisso nós vamos sendo aperfeiçoados de glória em glória, pelo poder do Espírito Santo. Um conhecimento espiritual que nos leva às práticas espirituais. Os colossenses, assim como nós, foram separados para esse pleno conhecimento. Isso quer dizer que em Cristo nós temos a suficiência de todas as coisas, e tudo que se vive, e tudo que se deve conhecer, e tudo que se deve experimentar, aponta para aquilo que nós fomos feitos em Cristo Jesus. É de Cristo e para Cristo, por meio de Cristo. Assim foram todas as coisas criadas. Versos 9 e 10, volta os olhos para o texto de Colossenses, capítulo 1, versos 9 e 10. Vamos ler juntos? Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Há aqui uma razão para a oração. Não cessamos de orar por nós, para que aquilo que vocês já são, vocês continuem sendo e sejam mais. E ele diz, como é que vocês vão ser mais? Quando viverem de modo digno do Senhor, todos os dias, continuamente, diariamente, em toda a sabedoria, em entendimento espiritual, não entendimento segundo o mundo, não é por mais conhecimento secularizado, mas entendimento espiritual, suficiência de Cristo, a fim de viver de modo digno do Senhor, a fim de que a prática de vocês corresponda àquilo que vocês têm aprendido de Cristo, a fim de que a vida de vocês seja um reflexo do conhecimento que vocês têm de Cristo Jesus. E como é que nós vamos viver assim? Vivendo para o agrado de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo em mais conhecimento de Deus. Quanto mais a gente aprende sobre Deus, mais a gente quer saber de Deus, mais a gente quer aprender sobre Deus, mais a gente quer se relacionar com Deus, mais a gente quer viver perto de Deus. Mas quando nós nos apartamos disso, o tempo com Deus fica tão pequenininho, nossa vida de oração fica tão minguada, nosso tempo de leitura da palavra é só o que sobra, porque nós nos apartamos da vontade, da motivação, da atitude de crescermos no pleno conhecimento espiritual. Paulo faz um contraste sutil naquilo que era a raiz do gnosticismo e o conhecimento pleno de Deus. Ele vai mostrar a necessidade de uma transformação mental como um requisito para a renovação da nossa ética, da nossa vida, como uma necessidade de constante frutificação em toda boa obra, uma atitude progressiva em santidade, um conhecimento de Deus que seria ainda aumentado e mais e diariamente em nossas vidas, e por isso estamos aqui. O apóstolo não vai enfatizar, ele não vai fundamentar a sua palavra num intelectualismo abstrato, num monte de conhecimento teológico sem vida. Ele não vai falar de experiências ocultas, de poderes cósmicos, mas ele vai apontar para um conhecimento completo da vontade de Deus. E onde nós conhecemos a vontade de Deus? Na sua palavra revelada, na Bíblia. Quando lemos a Bíblia, nós lemos a vontade de Deus.
Quando lemos a Bíblia, nós ouvimos Deus falar, porque Deus inspirou homens para escrever a sua palavra, a sua vontade para nós, a sua vontade revelada para nós. Paulo ora para que os colossenses possam passar pela renovação de suas mentes, a qual transformaria o seu estilo de vida. Quando nós passamos pela regeneração, quando nós fomos renascidos, regenerados por Deus, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o mundo à nossa volta, ela muda. As nossas prioridades mudam. A nossa ansiedade muda, ela é transformada em paz. Porque nós cremos num Deus que está governando todas as coisas. E sabemos que não foi para essa vida que nós somos gerados. Nós aprendemos sobre a vida eterna. Nós vivemos para a vida eterna, vivemos sob a perspectiva de uma eternidade e não de uma geração que tem um fim em si mesmo. Nós vivemos para a plenitude dos tempos e não para esse tempo. Paulo apela então para essa renovação da cosmovisão. Não vivam para esse mundo, não se apeguem às coisas desse mundo, não criem raízes nesse mundo. Não guardem o tesouro de vocês no lugar onde vai ser destruído. Sejam mais inteligentes. Peguem aquilo de valor e levem para onde vocês vão morar. E vão morar para sempre, na glória eterna dos céus. O apóstolo era constante em orar, pedindo que os crentes fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus e em toda a sabedoria. Sejam sábios, não segundo o mundo, mas segundo Deus. A sabedoria do Senhor é simples, a sabedoria do Senhor é acessível. Eu não estou falando de conceitos teológicos, eu estou falando de verdade de vida, de fundamentos práticos em nossas vidas. As obras, as boas obras, são resultado da boa palavra do Senhor. Ela tem utilidade para que nós possamos viver de modo digno do Evangelho para o qual nós fomos alcançados, que nos curou de nossas próprias mazelas. A graça de Deus no coração dos crentes é o poder de Deus, e existe glória nesse poder. Os versos 11, 12 e 13, escreve Paulo: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graça ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Ele vos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse trecho, ele traz consolo à mensagem. Por isso nós temos que progredir, se nós temos que abundar em conhecimento, se nós temos que buscar cada vez mais esse conhecimento de Deus, sabedoria espiritual. Nós aprendemos aqui que é Deus que opera isso em nós. Quem nos fortalece é o poder de Deus, que nos dá força em glória, que nos faz perseverantes, que nos dá longanimidade, com alegria, que nos faz alegres, dando graças ao Pai por aquilo que Ele tem feito em nós. Ele nos faz idôneos à parte que nos cabe na herança dos santos. Ele já nos dá a certeza da promessa, daquilo que nós temos como herança com Cristo Jesus. A vida cristã, a relação pactual com Deus, a aliança que Deus fez conosco, com a nossa família, com a nossa igreja, com o seu povo, é uma aliança carregada de obrigações, sim, de necessidade de progredir em santidade, sim, mas cheia de promessa, cheia de bênção, cheia de certeza, de convicção poderosa pelo poder de Deus, porque nós cremos que aquele que começou a obra, Ele é fiel para completá-la, Ele é poderoso para cumpri-la. Deus não diz algo e faz de outra forma. Deus faz com que a sua palavra prospere no meio da sua igreja, e Deus faz que a sua igreja prospere por meio da sua palavra. Nós somos fortalecidos, nós somos empoderados por Deus, pela força do Senhor. O que opera no cristão não é nada menos do que o poder do próprio Deus. O que opera no cristão é o poder do Deus Todo-Poderoso, não para nos exaltar no presente, não para nos fazer melhores no presente, mas para nos dar perseverança, fortaleza,
e resistência. O poder de Deus não é para que nós agora eu tenho o poder de Deus, tudo vai ser bênção na minha vida. Eu vou lutar e vencer, porque agora eu sou poderoso. É Deus quem vence no meu lugar. Ele que me dá a vitória. Ele me dá resistência, sim, para enfrentar os dias maus, e serão muitos em nossas vidas. Ele nos dá fortaleza para nos abrigarmos nos dias que estivermos com medo, angustiados, afligidos de alguma forma por circunstâncias que nós não planejamos, mas que certamente o Senhor planejou para fazer em nós a sua vontade, planejada desde os fundamentos do mundo, desde a criação, desde quando Ele nos escolheu para a sua glória eterna. O poder de Deus nos fez idôneos, isto é, qualificados a participar. Ele nos dá o poder que nos torna dignos de sua herança na luz. É o poder de Deus que habita em nós, que nos habilita a toda boa obra, que venhamos a fazê-la para a glória de Deus. Por isso o mérito nunca é nosso, por isso o mérito é sempre do Senhor, por isso a glória é toda do Senhor. Nós não dividimos essa glória com Deus, nós não fazemos nada para merecer a nossa salvação. Deus nos dá a salvação, e por isso nós podemos agora viver de modo digno daquilo que nós recebemos dele. Luz e trevas são termos teológicos, mas usados também por muitas religiões, para fazer contraste entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Muitos escritos filosóficos, judaicos, vai associar sempre a sabedoria com a vida, com a luz, e as trevas com aquilo que é mal, que é obscuridade, que é falta de conhecimento. A luz é trazida nesta carta como um atributo divino, como algo que nós recebemos no Senhor, pelo poder do Senhor, como herança do Senhor. O João vai escrever também em seu evangelho sobre isso. Ele vai dizer lá no capítulo 8, verso 12, de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz da vida é Cristo. Luz e trevas são antíteses importantes das Escrituras. São elementos antagônicos, diferentes, mostram extremidades diferentes. A luz é usada para descrever Deus, a sua glória, a iluminação do Espírito, enquanto as trevas são trazidas aqui como metáforas de uma cegueira espiritual. Nós andávamos em cegueira espiritual. Nós andávamos escondidos em um intelectualismo secularizado, mas que não nos trazia nenhuma certeza de salvação, que não trazia nenhuma restauração para nossas vidas. Deus fez dissipar as trevas em nossos corações, e fez com que a sua luz nos iluminasse, mas essa iluminação nos mostrou o nosso pecado, diante da justiça e juízo de Deus. Isso nos leva ao arrependimento. O arrependimento nos leva a reconhecermos em Cristo a esperança, o escape, para fugirmos da ira vindoura. E então, uma vez que nós reconhecemos em Cristo, e aprendemos que Ele morreu por nós, Ele é a nossa luz, e nele nós temos vida. Paulo está pondo em contraste o reino da luz com o presente século, a esfera do mal, ou a autoridade das trevas, igualmente ligada que é o poder de Satanás. Paulo está dizendo: olha, vocês foram tirados do poder de Satanás. Vocês foram tirados do poder que domina o presente século, que domina essa geração sem Deus. E vocês foram levados para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor, no qual nos tirou da potestade das trevas, situando aqui uma libertação passada. Ele nos tirou, Ele nos separou, Ele nos arrancou do poder de Satanás. Então Ele segue, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos transferindo para o reino de Cristo, apresentando aos cristãos uma redenção presente, uma redenção confirmada no poder e na possessão presente. Agora somos de Cristo, agora pertencemos ao Senhor, agora andamos na luz e não nas trevas. E isso reflete aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Charles Hodge, um importante teólogo, comentando sobre os fundamentos dessa verdade, ele vai escrever o seguinte: preste atenção nessa frase, desse trecho, porque ele é poderoso para nós. Ele vai dizer que desde a eternidade, todo o esquema da redenção
como todos os seus pormenores, incluindo todos os seus resultados, estavam formulados completamente na mente de Deus. Deus já havia planejado a redenção desde a eternidade. Deus já não foi pego de surpresa com o pecado no Éden. Em seus eternos decretos, ele planejou. Cristo estava crucificado antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos ser feitos igreja, povo de Deus. Então, Roger, ele continua dizendo: sucede então que tudo é certo e seguro. Não há nenhuma possibilidade de fracasso ou de mudança do propósito de Deus. A eternidade do propósito de Deus é, portanto, um forte fundamento de confiança e de fortalecedora consolação. Sabe por que é certo que nós somos salvos? Porque aquele que planejou a nossa salvação foi quem planejou todas as coisas. É certo que somos salvos porque nada pode nos separar do amor de Deus, nem nós mesmos. Nem perigo, nem espada, nem poderes, nem qualquer outra criatura. Como Paulo escreve aos Romanos. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, na suficiência de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo considera os cristãos inteiramente dentro dessa esfera, dessa nova dispensação, parte do futuro reino, já agora e ainda não plenamente. Já agora desfrutamos do acesso a Deus, da bênção, da misericórdia, do conhecimento da verdade de Deus, mas ainda não como desfrutaremos da plenitude dos tempos. Ainda não como desfrutaremos na glória eterna dos céus. E esse é o maior desejo do coração do crente, estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Mas enquanto estivermos aqui, que devamos compreender a responsabilidade de progredirmos em santidade, de fé em fé, em nosso compromisso, em refletir o caráter daquele que nos livrou das trevas, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. A igreja primitiva, em meio a todas as suas tribulações, as suas inconstâncias, assim como nós, dava graça a Deus Pai, cuja graça especial os preparava a participar dessa herança. A promessa de Deus, do reino dos céus, ela é firme para nós, ela é verdadeira para nós. Essa herança nos está preparada, como está preparada para todos os santos, para que esta transformação então fosse realizada. Aqueles que antes foram escravos de Satanás, aqueles que antes andavam segundo a inclinação do seu próprio coração, perdidos em seus caminhos, buscando preencher um vazio em seus corações, nos quais não eram capazes de preencher. E eles precisavam agora se tornar súditos de Cristo Jesus, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Rei da glória. Levantem, ó portões das suas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória, que reine na vida da igreja, que reine em nossas vidas. No verso 14, encerrando então essa perícope, esse trecho que nós separamos para mensagem, para a exposição dessa noite, Paulo vai dizer: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso é profundo para os nossos corações. Nas verdades trazidas por Paulo, por aquilo que Deus faz, pelo progresso da nossa santidade, pelo poder de Deus operando em nós, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Não está na nossa capacidade, mas está naquilo que Deus faz por nós. Mais tarde, a heresia do gnosticismo iria fazer uma distinção entre perdão como estágio inicial e depois a redenção como algo futuro a ser alcançado. Paulo traz tudo aqui num pacote, entregue por Cristo a nós. Perdão e redenção, perdão e plenitude. Cristo é suficiente. Cristo é a glória de Deus manifesta a nós. Cristo é a régua para que nós venhamos a manifestar a glória de Deus através de nós. Embora as trevas e o pecado não sejam capazes de obscurecer a glória de Cristo, alguns homens não compreendem isso. Alguns homens preferem fugir da luz, incomodados com a luz. É como alguém que está tanto tempo no escuro
e alguém acende a luz. Talvez alguns digam, puxa, agora sim posso ver, mas outros, não, apaga isso aqui, me incomoda, a luz incomoda. As trevas não prevalecem contra a luz, mas no coração de alguns homens, a luz da verdade de quem Cristo é, não pode ser compreendida, porque não há uma iluminação espiritual que o conforte diante dessa luz. Estão há muito tempo envolvidos com as coisas dessa terra, há muito tempo enraizados com as paixões desse mundo, e eles não conseguem compreender as verdades celestiais do poder de Deus. Pois uma vez que o homem sem luz, sem Cristo, vive alienado de Deus, e apesar de sua aparente capacidade intelectual, sua capacidade de desenvolver ciência, tecnologia, modernidade, exercer um mandato cultural de transformar a criação, ele não dirige o seu conhecimento a Deus, ele não dirige o seu coração a Deus. O homem não tem essa capacidade. Nós dependemos de Cristo, nós dependemos do Senhor. Nós não podemos nos dirigir a Deus sem que Ele se dirija a nós primeiro. Nós não podemos produzir nada que nos traga qualquer esperança de salvação, mas por meio da fé em Cristo Jesus, por meio da certeza dos méritos conquistados por Cristo. E eu não estou falando apenas da cruz, mas da sua vida, a sua justiça, que foi colocada em substituição à nossa. A nossa injustiça foi retirada quando nós fomos libertados do império das trevas, e a justiça de Cristo foi colocada a nós, para que pudéssemos então viver para o reino do Filho do seu amor. É por meio dessa fé que a igreja vai desfrutar dessa redenção. É por meio dessa fé que nós compreendemos que fomos comprados pelo seu sangue. Não foi sem preço, por mais que recebamos de graça, foi pago um alto preço pela nossa vida. Nós fomos comprados pelo sangue expiatório de Cristo Jesus, pelo qual é concedido perdão dos pecados. Todos os nossos pecados foram perdoados. Isso é consolador. A multidão dos nossos pecados foi coberta pela suficiência da graça de Deus. Não importa o que nós fizemos até aqui, importa o que nós vamos ser a partir daqui. Não importa o que nós fizemos até o momento em que fomos encontrados por Deus e iluminados pelo Espírito Santo, mas importa como estamos progredindo depois disso. O que temos refletido através de nosso compromisso, o que temos refletido através de nossas atitudes, de nossas prioridades, de nossos valores. Como essa geração tem se perdido fora e dentro da igreja. Quantos pais, ótimos provedores, ótimos protetores, são tão frágeis sacerdotes em seus lares. Quantos filhos tão intelectualmente preparados, são tão rasos de compromisso com a igreja. Como nós precisamos ser transformados de glória em glória. Como nós precisamos progredir em santidade. Claramente, nós descansamos na graça de sermos libertos do reino de Satanás. E somos levados ao reino de Cristo, sabendo que toda tribulação logo passará. Que todo medo logo passará. Logo tudo isso terminará. E que seremos, cada um de nós, contados entre aqueles que foram libertos para o reino da luz eternamente. Essa é a promessa, essa é a certeza que nos traz alegria, que nos traz contentamento, que nos traz convicção de que Cristo é suficiente para nós. Nós todos participaremos, com todos os santos que vieram antes de nós, do reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, essas verdades trazem alguns compromissos reais e convicções reais para nós. Eu queria que pudéssemos guardar algo dessa mensagem nos nossos corações. Primeiro, que nós devemos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus tem a ver com o nosso compromisso, tem a ver com as nossas
vontades e prioridades acerca daquilo que é de Deus para nós. Quando a vida está muito tranquila, às vezes nós somos tentados a nos acomodar a um cristianismo superficial, mais frouxo, pouco envolvido. Meus irmãos, nós precisamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Leiam a palavra do Senhor, meditem na palavra do Senhor, apliquem a palavra do Senhor em suas vidas, até que as suas orações sejam um reflexo da vontade revelada de Deus, até que vocês aprendam a orar as Escrituras, até que vocês aprendam a falar nas Escrituras, até que vocês aprendam a expor aquela verdade profunda que alcançou os seus corações. Se debrucem sobre a palavra. Em segundo lugar, nós precisamos crescer nas virtudes cristãs para nos livrarmos de perigos. Há muito perigo no meio do cristianismo. Há muito perigo no meio de nossas vidas, das nossas circunstâncias, nas quais tendem a acomodar o nosso coração. Nós somos exortados a sermos fortalecidos no pleno conhecimento e não sermos levados por todo o vento de doutrina. Estejamos firmes na plenitude e simplicidade do Evangelho. Não deixemos que o misticismo do tempo presente nos envolva a querermos algo além de Cristo Jesus. Não deixemos que o pragmatismo, funciona lá fora, vamos trazer para dentro da igreja, que isso seja acrescentado a Cristo Jesus. Se Cristo não for suficiente para conduzir os nossos corações a Deus, nada mais será. Não vai ser luz apagada, não vai ser jogo de luz aqui na frente, teatro, coisas mirabolantes, efeitos sonoros e luminosos, que vai nos fazer chegar a Deus, se Cristo não for suficiente para nossas vidas. Em terceiro e último lugar, nós devemos buscar as Escrituras como exploradores. Eu comentei sobre isso na pregação, na mensagem passada, e não como turistas. Exploradores não passam por leituras rasas. Exploradores são profundos, se debruçam sobre cada versículo, sobre cada mensagem, sobre cada propósito de Deus. Estamos vivendo dias em que muitas igrejas, depois de voltarem para os seus cultos presenciais, não tiveram a presença de muitos membros acomodados ali a uma religiosidade virtual, crente de internet, cheio de sabedoria para postar nas redes sociais, mas tão pouca sabedoria para viver junto de gente, para adorar como adorador no culto congregacional que o Senhor instituiu para a sua igreja, no qual o Senhor habita no meio dela. Muita gente não tem vontade de crescer nas virtudes de Cristo, como Paulo aqui exorta que os colossenses continuassem a crescer. Gente doente espiritualmente, gente que precisa ser tratado e sarado no Evangelho de Deus. Nós possamos não nos identificar como essas pessoas. Então, que possamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, que possamos e precisamos crescer nas virtudes cristãs para nos livrarmos dos perigos de um cristianismo frouxo e verídico, místico, e que possamos e devamos buscar nas Escrituras o profundo conhecimento do Senhor, as verdades espirituais como exploradores. Sejamos exploradores das Escrituras, e não turistas em igrejas, e não turistas em nossos compromissos, e não turistas em nossa rasa compreensão da palavra de Deus. Que nos apeguemos a verdades profundas do Evangelho, porque para ele nós fomos redimidos. A minha oração pela igreja, a minha oração pelo meu coração, pelo coração da minha família, é que desde o dia em que fomos chamados para o pleno conhecimento do Senhor, vivamos de acordo com aquilo para o qual nós somos chamados. Nós somos tirados do império das trevas, para não viver mais como nós vivíamos antes. Nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, para vivermos as virtudes do reino, a conduta do reino, de acordo com o nosso Rei, o Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele possa aplicar nos nossos corações a sua vontade e a sua verdade, para a glória dEle, na suficiência de Cristo Jesus.
Nós temos o Senhor, que é o nosso bom pastor, e nós não temos necessidade de mais nada. Cristo é tudo para nós. Nós não temos falta de nada se tivermos Cristo Jesus em nossas vidas. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra.